Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cavaleiro da Luminária. Numa noite chuvosa entre Petrópolis e Teresópolis, uma névoa espessa cobria a serra como um manto de algodão podre. Os motoristas que ousavam cruzar aquele trecho antigo da estrada sempre diziam sentir algo, uma presença, um arrepio, um olhar vindo do meio do breu. As luzes dos carros pareciam se apagar por segundos, e o som do motor, abafado, se tornava quase um sussurro. Naquele trecho, existia uma velha luminária de ferro fincado no acostamento. Ninguém sabia quem a colocará, nem por que ela ainda acendia, mesmo sem ligação elétrica aparente. O lampião brilhava com uma chama fraca, alaranjada, que tremulava como se respirasse. Os moradores locais chamavam o lugar de Curva da Luminária. Diziam que quem parasse ali à noite podia ver um homem montado em um cavalo negro, com olhos que ardiam como carvões. Ele surgia em silêncio, sempre à luz do lampião, e desaparecia na mesma névoa que o trouxera. Certa madrugada, um caminhoneiro chamado Sérgio precisou estacionar exatamente naquele ponto. O motor havia morrido de repente. Ele tentou dar partida várias vezes, mas o caminhão parecia sufocado pela própria umidade do ar. Foi então que ele viu a luz da luminária aumentar, como se alguém a tivesse atiçado. E de dentro da névoa, um trote abafado se aproximou. Sérgio congelou. O som dos cascos ecoava no asfalto molhado, compassado, firme. Quando a figura surgiu, Sérgio viu um homem em trajes antigos, um sobretudo encharcado, chapéu de aba larga e uma lanterna pendurada na sela do cavalo. A luz vinha dela, mas também dos olhos do próprio cavaleiro. A criatura parou diante do caminhoneiro e ergueu o queixo, revelando um rosto pálido demais, quase translúcido. O lampião no acostamento piscou, e quando se estabilizou novamente, o cavaleiro já não estava mais ali. Sérgio ligou o caminhão num salto, sem saber como, e fugiu pela estrada. No espelho retrovisor, a luminária ainda queimava, e o vulto do cavalo seguia, firme, até a próxima curva. No dia seguinte, Sérgio contou o ocorrido ao dono de uma pequena venda à beira da estrada. O homem, de cabelos grisalhos e olhar cansado, apenas baixou os olhos e suspirou. "Você viu o Cavaleiro da Luminária", murmurou. Ele explicou que a lenda era antiga. Dizia-se que, há mais de 100 anos, um mensageiro do Império fora enviado com uma ordem urgente para o Rio de Janeiro. Levava consigo um documento secreto e uma lanterna para clarear o caminho pela serra. Nunca chegou ao destino. Encontraram apenas o cavalo, dias depois, coberto de lama e sangue, ainda com a lanterna pendurada na sela. O corpo do mensageiro jamais foi localizado. Desde então, em noites de neblina, ele retornava, procurando cumprir sua missão inacabada. Sérgio tentou rir, mas o velho não achou graça. Os que zombam dele acabam sendo levados. A luz da luminária é o aviso. Se ela brilhar demais, é porque o cavaleiro está perto. Naquela noite, enquanto dormia em um quarto simples ao lado da venda, Sérgio acordou com o som de cascos. O mesmo ritmo cadenciado, agora do outro lado da janela. Ele levantou-se devagar, sentindo o ar pesado, e olhou lá fora. A estrada estava vazia, mas o lampião distante, aquele mesmo, brilhava com intensidade anormal, quase ofuscante. E no vidro da janela, por um instante, refletiu-se a silhueta de um homem de chapéu e capa encharcada. O reflexo sorriu. Sérgio gritou e correu, mas quando acendeu as luzes do quarto, tudo havia sumido. Só a marca de um casco lamacento permaneceu no chão. Dias depois, uma professora da região, chamada Elisa, ouviu o relato de Sérgio e decidiu investigar. Fascinada por lendas locais, ela acreditava que por trás de toda história havia um grão de verdade. Pesquisando em arquivos antigos, descobriu registros sobre um certo capitão mensageiro chamado Raul Montenegro, desaparecido em 1871. Seu último trajeto passava justamente pela serra onde hoje estava a luminária. Mais intrigante ainda era uma carta inacabada encontrada num arquivo de família, escrita por Raul. Ele mencionava uma sombra que o seguia e uma luz que nunca se apaga. A caligrafia terminava abruptamente, com um borrão.
Elisa viajou até o local à noite, levando consigo uma lanterna moderna e uma câmera. Quando chegou à curva da luminária, encontrou o lampião aceso, tremulando como se respirasse junto com ela. Ligou a câmera e começou a narrar suas impressões, mas a bateria despencou de 100% para 3% em segundos. O ar se tornou denso. Um cheiro de ferro queimado impregnou o ambiente. Do meio da névoa, um som de relincho cortou o silêncio. O cavalo surgiu, e sobre ele, o mesmo homem que Sérgio descrevera. O olhar da criatura refletia a luz da lanterna dela, multiplicando-a em 1000 brilhos amarelos. Capitão Montenegro? Sussurrou Elisa. O cavaleiro inclinou a cabeça, e sua voz ecoou como um trovão abafado. A missão ainda não acabou. A câmera caiu da mão dela, gravando apenas a chama tremulante da luminária, antes de se apagar completamente. 3 dias se passaram até que encontrassem o carro de Elisa, abandonado na beira da estrada, com as portas abertas e os faróis ligados. Nenhum sinal dela. Apenas o celular, gravando o som distante de cascos e relinchos. A polícia classificou o caso como desaparecimento, mas o velho da venda sabia. Disse que, naquela noite, o lampião havia brilhado com força como nunca antes, e depois, apagado pela primeira vez em décadas. Após o sumiço de Elisa, começaram a surgir relatos de uma mulher cavalgando ao lado do cavaleiro. Às vezes, 2 vultos cruzavam a estrada, um com lanterna antiga, outro com luz de celular. Motoristas afirmavam ouvir vozes sussurrando: "A missão deve continuar". Alguns viam suas luzes piscarem, e juravam que os 2 fantasmas pareciam trocar mensagens invisíveis através da névoa. Um morador da região chegou a dizer que ouviu risadas humanas, como se o cavaleiro tivesse finalmente encontrado companhia. Mas logo em seguida, um trovão partiu o céu e o lampião se reacendeu sozinho, como se nada houvesse mudado. A estrada, porém, nunca mais foi a mesma. Meses depois, Sérgio voltou ao local, obcecado pelo que viverá. Levava consigo uma cruz, uma garrafa de álcool e um isqueiro. Decidirá por fim aquilo. Parou o caminhão na curva da luminária e observou o velho lampião brilhar. A chama parecia viva, pulsante, como um coração de fogo. Ele despejou o álcool e riscou o isqueiro, gritando: "Descanse em paz, desgraçado!" A chama se apagou. Por um segundo, o breu absoluto tomou tudo. Então, o som dos cascos surgiu de trás dele. Sérgio virou-se lentamente. O cavaleiro estava ali, a poucos metros, imóvel. Ao seu lado, a mulher de olhos fundos e roupas rasgadas. A luz do lampião reacendeu sozinha, mas agora dentro do peito de Sérgio, queimando por dentro. Seu corpo começou a brilhar por dentro, os ossos incandescentes, até que desabou no chão. Quando o dia amanheceu, a luminária estava novamente de pé, intacta, brilhando com intensidade suave. Sob ela, apenas um par de pegadas e um isqueiro carbonizado. Dizem que, desde então, há 3 cavaleiros vagando pela serra. E a luz do lampião nunca mais se apagou. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para aleatoriodoriginal@gmail.com.